Bom dia, muito bom dia a todos. Vamos lá para mais uma semana, pessoal. Então, semana passada, como eu tinha comentado, né, os principais drivers aí, o que estava direcionando, que o mercado até ficou um pouco stand-by ali no início da semana, eram os dados de inflação, né, que iam sair mais na reta final da semana, e ambos os dados, tanto o IPCA aqui no Brasil quanto o CPI, né, a inflação ao consumidor americano, que era o principal ponto aí que o mercado estava observando, vieram um pouco acima do consenso, não vieram tão bons para quem estava esperando aí um corte mais próximo pelo FONC, pelo Fed, no juro americano, e aqui um pace mais agudo em relação ao ritmo de cortes, ou seja, indo para aqueles cortes de 0,75 pontos percentuais. Os dados não vieram corroborando com essas teses, né? O IPCA veio em 0,56%, ele veio levemente acima aí da expectativa, que era de 0,50%. A aceleração de alguns pontos ali sobre serviços e principalmente a acelerada que deu na média dos núcleos, né? Os núcleos tiveram aí a média, né? A maior alta desde maio de 2023, acabaram jogando água no chope de quem queria um corte mais acentuado. Pode passar para o próximo slide, Douglas. Por hora, o ritmo de corte é de 0,5 pontos percentuais em 0,5 pontos percentuais. Essa é a expectativa, conforme a gente está vendo aí no slide, sem surpresas por enquanto. Pode ir para o próximo slide, Douglas, por favor. CPI na semana passada veio levemente mais alto também no indicador, mas os núcleos acabaram vindo em linha. Até se esperava aí algum ajuste em relação na curva de juros americana, né? Acabou não ocorrendo, o mercado segue aí apostado no início dos cortes para isso para março. Próxima reunião agora na virada aí no final do mês, consenso, né, a manutenção no intervalo que a gente tem a taxa de juros hoje. Agora pode passar para o próximo. E para o próximo, e por enquanto, as apostas, aí, a maior parte aí das apostas segue apostando aí que em março começa. Por enquanto, o mercado não viu esse dado aí como um dado muito perigoso em relação à inflação, né? Acabou vendo aí como um dado benigno, acabou acendendo um sinal amarelo, né, sobre essa questão do ciclo começar em março, mas por enquanto isso aí permanece sendo a aposta majoritária, vale alguma atenção, né? O ponto é assim, com a inflação de serviços estabilizando lá fora, né, a pergunta que fica no ar, né, se ainda tem espaço para ela ceder muito mais com o nível, né, com o aquecimento que a gente tem no mercado de trabalho lá fora. E aí a gente pega essas interpretações pelos movimentos que estão acontecendo nos juros lá fora. O dado saiu, a gente viu os dados de jobless claim também saindo no mesmo dia, e o mercado ainda manteve essa aposta aí de que março os cortes se iniciam aí na maior economia do mundo. Talvez fique um pouco para depois, um pouquinho para antes. Ponto é que a gente vai ver aí provavelmente o afrouxamento monetário acontecer. Passa para o próximo slide, Douglas. E aí, falando, né, da importância disso, né, eu trouxe aqui só um slide assim que fica bem claro, né, mostrando a evolução da taxa de juros americana, né, a taxa de 10 anos e o S&P 500 e a nossa bolsa, e o quão correlacionado isso é, né? A gente fica às vezes muito com um viés local, olhando tudo que acontece em relação à política, em relação à política monetária, só que aqui no Brasil, mas o fato é que a influência é muito grande, né, do juro americano, tanto em relação à nossa política monetária, e quando a gente dá um passo para trás e olha, aquilo que eu tinha comentado no último call, que o rally de fato começou a acontecer quando as taxas mais longas lá fora começaram a ceder, saiu daquele patamar que estava ali passando os 5%, começaram a ceder, foi aí que os mercados começaram um novo rally. Pode passar para a próxima. E aí a gente volta aqui a falar sobre os pontos que eu já tinha reiterado, isso aqui são as expectativas de crescimento de lucros, né, para a Bovespa em relação a esse ano. A gente passou por um ano aí bastante difícil, um ano que o aperto monetário ainda vem ocorrendo, um ano pós-eleições, né, que normalmente a gente vê investimentos, confiança diminuindo, e isso acaba impacta as expectativas, acaba impactando investimento, enfim. E agora eu acho importante a gente ter esse mantra aí junto conosco. Lógico que a gente sempre vai estar olhando
o cenário, reagindo a ele. Se a gente tem uma fotografia hoje, as condições mudam, a gente precisa sinalizar para o nosso investidor essa mudança, mas eu acho que a gente tem que ter esse mantra conosco. Aqui a gente está avançado no ciclo monetário, a gente está bem ok em relação à geopolítica, a gente está aí ano após ano vendo o PIB ser superado, né, em relação às expectativas. É sempre PIB vai ser 1, vem 2, PIB vai ser 0,5, vem 1 em alguma coisa. Então, ano a ano, a gente vem vendo isso aí acontecer e a gente está no momento de melhora do lucro das empresas, lembrando que em relação à bolsa, a equities, enfim, lucros é o que acaba direcionando aí bastante o mercado. Então, a gente tem ali os dados, tanto tirando Petro e Vale, né, que compõem muito esse crescimento de lucro, de uma forma ou de outra, em relação ao varejo, a vários setores, a expectativa é de crescimento dos lucros das empresas. Passa para o próximo, Douglas, por favor. E também a gente tem, esperar o Douglas virar, esse aí é o gráfico de preço-lucro, né? Vale a reflexão. No anterior, a gente estava vendo ali o nível de preço-lucro do Ibovespa. A gente veio negociando aí ao longo do ano em patamares assim que a gente só viu o mercado atingir quando deu algum crash, ou seja, quando o negócio ficou muito irracional, né? Ou seja, nível de Covid, nível de Joesley Day, nível de crise do subprime. Então, assim, e a gente viu o mercado racionalmente tradando a esses níveis. A gente segue abaixo da média, e agora sim pode ir para o próximo, que é a tão falada posicionamento técnico dos participantes do mercado. Quando a gente olha as alocações em Brasil, a gente tem uma alocação também ainda bastante favorável, né? Então, tanto fundos globais, fundos que investem na América Latina, fundos que investem em mercados emergentes. Isso é uma janela aí não tão longa. Se a gente olha uma janela mais longa ainda, pega períodos antes de 2008, quando teve aquele ciclo de commodities muito forte, as alocações até foram maiores, né, somente fundos globais, mas de qualquer forma, de qualquer ângulo aí que a gente olha, a gente vê ainda que tem bastante espaço aí para alocação. Tanto é o que a gente vê também, conversando com colegas, falando com alocadores profissionais, sobre a questão de ser consenso ou não a alocação em Brasil, está longe ainda de ser um consenso, e a gente tem todas essas condições dadas. Saiu uma notícia aí recente, né? Daqui a pouco vão começar a compartilhar, né? O Luiz Stuhlberg falando sobre o Brasil, que o Brasil aí é um grande potencial em relação ao capital, né, que vai destinado aí para economias emergentes, né? Parafraseando aí Stuhlberg, né, o Brasil não tem grandes inimigos. Claro que o mais beneficiado é o México, tem alguns da América Central também, como Costa Rica, que está produzindo nos Estados Unidos, mas o Brasil também é o grande beneficiado do fato da China receber menos investimentos. Para aquela montanha de capital que vai para a China, se um pedacinho daquilo vier para cá, já é muito. A gente olha países emergentes e a situação da geopolítica, né? Tem vários países aí não investíveis. O Brasil segue aí com todos os problemas que ele tem, com todos os desafios que nós temos, com um valuation barato, um posicionamento geopolítico bem favorável, uma posição técnica bem ok, longe de ser um trade crowded, né? Um trade que já tem muita gente participando e daqui a pouco vai acabar a festa. Longe disso. Stuberg ainda fala ali da questão fiscal, né? O Brasil está sempre flertando com o abismo na parte fiscal, mas isso aí não é novidade, né? Nós sabemos disso, e muito provavelmente os problemas relacionados à parte fiscal vão ficar mais próximos aí para o momento das eleições, e aí a gente falando aí é um problema lá para 2025, 2026. Para acelerar, que eu já me alonguei bastante aqui, para essa semana a gente começa hoje com feriado nos Estados Unidos, né? Os mercados alguns mercados não operam por lá, liquidez reduzida. Na agenda de indicadores, a gente tem o livro bege na quarta-feira, que tem influência em relação às perspectivas aí sobre o juro nos Estados Unidos. A gente tem o CPI na zona do euro, e na China a gente tem PIB e produção industrial amanhã à noite. Sobre a China, o Banco Popular da China manteve o juro inalterado, isso aí na virada, na madrugada, né? Acendendo aí algumas preocupações sobre a questão da rentabilidade do sistema financeiro chinês. Por que isso? Havia uma expectativa lá que o juro, eles iriam afrouxar, que eles iam cortar o juro. O fato de não terem mexido acendeu esse alerta sobre essa rentabilidade do setor financeiro, e o mercado agora começou a ventilar a possibilidade de que ocorra uma mudança aí nos compulsórios. De uma forma ou de outra, a gente teve aí nessa madrugada os mercados chineses mais pressionados e o minério de ferro caindo pouco mais de 3%, que é o 3,17% em Dalian.
Por aqui vai ser divulgado o IBCBR, né, uma prévia aí, do nosso PIB, né, é um indicador que mede a atividade aqui no Brasil, só que esse aí é feito pelo Banco Central. IBCBR de novembro vai ser divulgado na quinta, e as vendas no varejo na quarta, e os volumes de serviços amanhã. No lado da inflação, a gente vai ter algumas prévias de inflação saindo, né? IPC semanal, IPC FIP, IGP-10, vão sair entre quarta e quinta-feira. No lado corporativo, lá fora, a gente vê a sequência do calendário de resultados trimestrais ocorrendo, né? Goldman Sachs e Morgan Stanley amanhã, a Alcoa também solta resultado essa semana, e por aqui as movimentações, os olhos dos investidores aí se voltam agora novamente para o âmbito político, voltam para Brasília, concentra aí as atenções dos investidores, né? O ministro da Fazenda vai se reunir com o Rodrigo Pacheco hoje à noite, às 18 horas, para discutir a MP da reoneração, aí que tem dado o que falar. Haddad deixou de ir a Davos para priorizar a agenda doméstica e cuidar desse assunto. Vamos ver aí as próximas cenas dessa novela.